quem estiver entrando. Uma ótima boa noite para todo mundo. Desculpa aí a tremidinha na câmera, que os gatos passam aqui às vezes e acabam encostando na câmera. Enfim, vamos lá já começar, né? O tema da live hoje é a transição planetária, mas a gente está fazendo assim um compilado, né, desse assunto, transição planetária, com outros assuntos que tem tudo a ver, tá? E o tema pedido hoje pela espiritualidade é a Bíblia, a questão da Bíblia nisso tudo. Então a gente vai conversar aqui os trechos da Bíblia que falam sobre a transição planetária, as verdades por trás, né? Porque transição planetária também é ter acesso a verdades. E tudo que tiver vinculado à transição, ao que a gente está passando agora e a Bíblia, a gente vai conversar aqui um pouquinho. Sempre lembrando, as informações que aqui serão passadas, tudo são informações que a própria espiritualidade me passou, tá? Levem o coração de vocês. Se caso vocês sentirem que não existe verdade nas minhas palavras, ok, tá? Soltam, deixam, tá? Se caso vocês sentirem que tem alguma coisa, também, né? Traga aí seu coração de vocês. Enfim, eu tô aqui para poder passar, né, essas informações que o mundo espiritual pede que seja passado. E são informações canalizadas, então tô fazendo aqui o meu trabalho, né, junto a eles. E assim, são informações canalizadas e são também informações históricas, assim, que vêm, né, de pesquisa e tal, mas tudo foi eles que me passaram, tá? Então vai ter informações aqui que vocês vão encontrar nos textos gnósticos, tá? Vai ter informações que até foi falado na live anterior, né, sobre a transição planetária e sobre a raça adâmica. Inclusive, essa live eu consegui salvar ela lá no YouTube. Quem quiser assistir depois é só entrar no YouTube que tá lá. Então, tantas informações que foi passada lá nessa outra live também tem base nas informações do Rodrigo Rômulo. Acho que dessa vez eu lembrei o nome certo, Rodrigo Rômulo. Tem informações também nos textos de Urântia, ou nos textos, no livro de Urântia, né? Também tem outros espiritualistas que falam sobre isso, como o Júnior Legrazzi, que também estudou bastante sobre o assunto. Enfim, tem base histórica também, tá? Não é só coisas do nada. E tem as coisas que veio por canalização, tá bom, gente? Só apresentando aqui um pouquinho. E aí a gente vai já começar a conversar, tá? E do Gabriel Menezes também, que eu tinha informado também na outra live. Muitas das informações que eu vou passando aqui vão ser mais ou menos as mesmas pessoas, tá? Que veio ali de conteúdo, tá? Vai mudar uma coisa ou outra, mas eu vou citando aqui no meio da conversa. Então, vamos lá, né? Transição planetária, eu acredito que a maioria das pessoas já sabem, já entende mais um pouquinho o que é isso. É a modificação do nosso planeta, ele está deixando de ser um planeta somente 3D, somente matéria, somente um planeta de provas e expiações e que servia, né, para a gente reencarnar e evoluir, para um planeta 5D, onde existe um desenvolvimento, onde a gente deixa de ter que passar por tantos karmas, tantas coisas, né, que não vai ser necessário mais passar por tantas situações aqui nesse planeta. Quem ainda tiver situações assim para resolver, vão ser encaminhados para outros planetas que ainda estão dentro, né, desse viés, né, da 3D. E aqui vai ficar aquelas pessoas que vão continuar evoluindo, porque a gente, né, desde o início, nossa busca é evolução até chegar à fonte criadora, mas não vai ser necessário mais ter que passar por tantas dores, tantas situações complicadas, igual foi durante, né, desde o início da formação do planeta, desde quando nosso planeta passou a ser um planeta quarentena, né? Ok, vamos lá. E assim, essas informações, elas estão também na Bíblia. Existem trechos na Bíblia que falam sobre isso. E tem informações da Bíblia, até outro dia eu estava conversando com uma pessoa, né, que ela também dividiu a mesma opinião que eu tinha antes de chegar essas informações até mim, de que tinha coisas que não batia na Bíblia, né?
E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá bom? Para começar, lá no Velho Testamento, né? O Velho Testamento mesmo é essa situação que eu tô falando para vocês. Antigamente, assim, eu não domino nada da Bíblia até hoje, gente. Assim, se alguém falar, em tal trecho, em tal lugar, lá fala tal coisa, provavelmente eu não vou saber. Porque eu nunca fui de ler Bíblia, eu nunca fui de pegar a Bíblia. O Velho Testamento, então, eu tinha uma implicância muito grande com o Velho Testamento, porque eu não aceitava um Deus que aceitava sacrifícios de inocente, um Deus que apoiava guerras, isso não entrava na minha cabeça. Então, sempre quando eu ia, né, às vezes eu frequentava uma igreja e tal, aí falava alguma coisa da Bíblia lá, quando falava que era o Velho Testamento, eu já meio que já começava nas minhas rebeldias, né? Eu não aceitava, sabe? Para mim, Deus era uma criatura tão cheia de amor, tão piedosa, que não dava para entender uma situação onde ele apoiasse guerras em nome dele, ou que ele fosse cruel, que ele matasse, ou algo do tipo, igual tem algumas situações na Bíblia que fala sobre isso. Então, o Velho Testamento era um problemão para mim, eu não aceitava. Mas hoje eu entendo muita coisa de acordo com o que a espiritualidade me explicou. Vamos lá por partes para não se perder. Por exemplo, lá no início, né, da Bíblia, enfim, fala lá, né, da mitologia, né, de Adão e Eva, aquela coisa toda, tal. Então, o que tem a ver dessa mitologia de Adão e Eva com o que a espiritualidade me passou, com as informações, com os conhecimentos que chegaram? É uma forma, uma analogia para poder se explicar o primeiro casal adâmico que existiu, né? Que é o primeiro casal que deu certo, né, dentro do projeto ali adâmico do nosso planeta, onde se foi criado um casal, né, dois seres ali, um homem, mulher e tal, com base genética diretamente do criador, de Micá, né, do nosso Deus local. E com 12 hélices de DNA, ele foi feita essa criação dessa forma, tá? Deu certo esse projeto, era seres, assim, extraordinários, era uma raça ariana, tem toda essa parte tá lá na live sobre o projeto adâmico, tá? Sobre a raça adâmica. E essa live tá lá no canal no YouTube, tá bom? Deixa eu só tirar essa tela aqui. Que apareceu uma tela aqui. Ah, tá. Agora que eu entendi. Ai, Ju, obrigada. Obrigada, viu, Ju? Então, vamos lá, dar continuidade. Ok, né, voltando. Então, aconteceu isso, né? Teve a primeira raça adâmica lá no início e tal. E eram seres, né, maravilhosos, aquela coisa toda, e gerou-se ali um descontentamento dos seres que criaram essa raça, que eram os Anunnakis, que criou a parte genética e tudo mais. Só que, assim, todas as informações desses seres vêm do Criador, de Deus, né, do nosso Criador maior, Supremo. E aí, para explicar Adão e Eva, seria mais ou menos isso, sabe? É uma analogia desses seres, né? E que eles foram criados de uma forma muito perfeita, era tudo lindo, maravilhoso, né? Eles estavam evoluindo, eles eram seres que se destacavam, mas por outras questões acabaram... essa parte eu explico lá no canal no YouTube, acabaram não dando certo. Então, nesse primeiro momento, a analogia relacionada a Adão e Eva tem a ver com isso, foi isso que a espiritualidade me explicou. E aí, na analogia se fala também, né, que Eva traiu ali Deus, tal, e caiu do paraíso, aquela coisa toda. Então, assim, de novo, a analogia com a história real, porque... com a história do primeiro casal adâmico, porque esse casal ele foi evoluindo, ele foi crescendo, ele foi se multiplicando, mas ele não prestava reverência aos Anunnakis, porque Hélio, que é o irmão de Anki, que foi quem criou, né, a base genética, assim, que ele fez, a criação genética da gente, ele se auto-titulava Javé, ele se titulava Deus, mas ele não era Deus, ele era fugiu o nome.
ele era do exército ali, ele era filho de Anu, né, que era o capitão maior, enfim, ele não era um deus, ele era, né, mais criação que existia, tal, mas não era Deus. Deus era Micá, né? E Micá vinha da fonte criadora. Enfim, Micael da fonte criadora. Então eles se autotitulavam deuses e queriam que esses seres, né, prestassem reverência. Foi o momento que deu toda a traição, né, de Melquisedeque e tudo mais. Isso tá lá no canal do YouTube. Não vou entrar aqui, não, senão vai ficar muito longa essa live. Ok, né, vamos lá. Pera aí, dei só um pouquinho, gente. Tô tocando gato aqui, que tá fazendo arte. Ok, vamos lá. Daí pra frente. Então, eles colocaram essa visão de que esses seres eram negativos, né, que eles eram ruins, eles traíram Deus, traíram Javé, né, na verdade, e por isso mereciam perder o paraíso. Então, já no início lá da Bíblia, seria isso. Maioria das informações, não vou dizer a maioria, mas muitas das informações que tem na Bíblia no Velho Testamento estão falando desse Javé, e Hélio, né, esse ser que se autotitulava Deus. Todas as partes da Bíblia que, se vocês verem falarem sobre maldade, sobre morte, sobre sacrifício, crueldade, estão falando de Javé. Não estão falando do nosso Deus criador, o nosso Deus maior, né, que é só amor, que nunca queria querer que nenhuma criatura passasse por algo negativo, tá bom? Em todos os outros momentos que for assim, estão falando de Javé, tá bom? Ok, vamos lá. Aí daí pra frente. Só para lembrar também, a base genética para a criação do primeiro ser adâmico era Sananda. Sananda é Jesus, sabe? Sananda é o nome dele universal, né? O Cristo cósmico, né? Assim que ele é chamado. Só que quando ele precisou vir para o nosso planeta, ele precisava de uma roupagem, né? Então, ele veio nesse avatar chamado Jesus, tá? Então, a base inicial, por isso que em vários momentos na Bíblia, Jesus fala, o Filho do Homem, o Filho de Deus, né? Por quê? Porque ele foi mesmo o primeiro ser adâmico a existir com o amor incondicional do Criador, tá? E dele veio a base genética para as outras criações que viriam depois no universo, tá? Por isso que ele é chamado, ele mesmo se chama assim, né? E que é uma verdade, não tem nada de irreal aí. Lá no início ainda, no Velho Testamento, se fala, né? O início era o verbo, né? E realmente conclui assim, é verdade essa frase. Por quê? O início era o verbo. Qual que é a informação que existe? Nós, como filhos de Deus e como base genética de Deus também, porque nós também temos esse amor incondicional em nós, assim como Jesus e tudo mais, a gente tem todos os poderes, todas as forças que existem no Criador, né? Então a gente é como ele, somos filhos dele, sim. E como ele, nós podemos cocriar e criar da mesma forma que ele criava. Muito se fala hoje, a gente pode criar falando e tendo sentimento naquilo, pensando naquilo. E assim Deus criou os universos, né? O universo, tanto o Deus primordial da fonte criadora, como aqueles que vieram da sua criação, né? Micá e outros deuses, Micael, né? E outros deuses. E Micá também, né? Que é o filho de Micael, enfim. Então, é real isso. Se cria, a gente cria tudo, as realidades, matéria e tudo mais, com a força do verbo, da nossa palavra ali, junto ao sentimento, né? E aí, no início da Bíblia, se fala sobre isso, sabe? No início era o verbo. Porque intenção mais o verbo para a criação de tudo que existe, né? Nosso universo, nosso Deus local é Micá, tá? Ele é um Elohim, né? Ele é um Deus e ele
trouxe o material genético, DNA, essa parte aqui eu acho que eu já falei, né? Porque explicando, né, a origem da raça adâmica. Ele trouxe DNA Elohim, DNA dos deuses, para fazer a criação desse primeiro ser com amor incondicional, da fonte e tudo mais, tá? Nem vou entrar muito nessa parte não, porque eu já falei isso aqui. E só para poder explicar um pouquinho da onde que vem o mal no meio disso tudo, mas eu vou entrar depois num outro vídeo mais específico sobre a dualidade, sobre a Côndice e tudo mais. Quando se foi feita a criação dos primeiros seres adâmicos do universo, Saratem, que era filha... eu não vou ter todas as informações aqui. Eu vou destrinchar melhor essas informações lá na outra live que ainda vai ser feita sobre os arcontes. Mas Saratem criou, né, um ser que também tinha DNA de homens, né, adâmico, porque eles sequestraram homens para poder tirar esse DNA, e deles se criou uma raça etérica chamada Arcontes. Esses seres, desde o início, a raiz de todo o mal, digamos assim, né? Se existe na existência de todos nós, tanto aqui como nos outros universos, a maldade, situações negativas e tudo mais, essa dualidade, a raiz de tudo isso veio deles, né? Por causa de comportamentos que eles influenciavam as pessoas a terem. Em vários momentos vocês vão ver eu falar a palavra Arcontes aqui, que eram esses seres, tá? Vamos lá. Essa parte também eu já falei, né? Nas partes da Bíblia que se fala de superação, de amor, de sacrifício por amor, não sacrifício de animais, tá? Mas essas situações a gente está falando do nosso Deus universal, tá? Esse Deus maior. Qualquer outra situação fora isso, a gente está falando de Javé, que na verdade era Hélio, né? Ali se autotitulando o Deus Supremo, ele se titulava assim, né? O Hélio. Tá, vamos lá, voltar. Eu dei um adentro aqui só para poder explicar. Bem resumido a criação dos Homo sapiens, vamos explicar aqui. Depois que foi feita a criação dessa raça perfeita, adâmica, com 12 hélices de DNA, acabou, né, tendo os arcontes, de novo, né, eles acabaram intervindo na cabeça ali dos seres que eram os maiores da época, tanto entre os Anunnakis como entre até seres superiores, por exemplo, o Melquisedeque da época. Melquisedeque é o ser responsável pelas encarnações, tá? E acima dele existe o cargo de Lúcifer, ó. Prestem atenção, tá? Lúcifer não é um demônio, não é o anjo caído, nem nada do tipo. Dentro das informações que a espiritualidade me trouxe, Lúcifer é um cargo, tá? É um cargo que gerenciava a questão das encarnações nos universos, tá bom? Ok. Então, quem era Melquisedeque nessa época era Caligastio, Galicastio, um dos dois nomes, eu não lembro muito bem direitinho. E esse ser, influenciado pelos arcontes, começou ali uma revolta, né? Por inveja, por raiva, pelo fato desses seres adâmicos não aceitarem reverenciar e tudo mais eles resolveram criar um plano ali, onde eles iam trazer almas densas de outros planetas, como Capela, acho que é Malbec, o outro planeta, sabe, esses locais bem mais densos que existiam. Então eles iam puxar almas desses locais para encarnar aqui no meio desses elfos. E detalhe, em alguns momentos vocês vão ver eu falar a palavra elfos, porque era assim que eles eram chamados também, sabe? Esses seres com 12 hélices de DNA ativas, eles eram chamados de elfos também. Então eles foram reencarnando ali no meio desses seres e acabou trazendo essa densidade para eles, e assim foi destruindo cada vez mais essas raças, tá? Ok.
Aconteceu isso, então essas raças foram destruídas, mais uma vez falhou, né, o plano ali de criar, né, um ser adâmico aqui no planeta. E meio que a Confederação desistiu, largou esse projeto, né, deixou aqui o planeta somente na mão dos Anunnakis. E aí os Anunnakis resolveram, por conta própria, criar um novo projeto de raça. Que aí daí vai vir os Homo sapiens. Anu, né, que era o pai do Hélio e o pai do Enki, exigiu que Enki criasse um novo ser humano. Só que ele exigiu que esse ser humano fosse criado com somente 2 hélices de DNA, não tivesse as outras 10, tá? Só as 2 hélices primitivas, que fizesse só o básico do básico aqui da 3D, tá? Ok, só que nessa época em que ele já estava começando a recordar de quem ele era, que na verdade ele era a reencarnação de um dos discípulos de Thoth, Thoth é a encarnação dele aqui no nosso planeta, mas fora ele é chamado de Metatron, lembrei. Então ele era um dos discípulos de Metatron, né? E ele encarnou no Enki, né? No nascimento e tal. Era tudo já acertado, já sabe, né? Já se tem uma ideia do que seria o futuro. E nessa época, Enki já estava começando a ter acesso ao amor incondicional em si, ele já estava começando a entender quem ele era. E quando o seu pai pediu que ele criasse um ser humano, um novo ser, só com 2 hélices de DNA ativa, para que se visse só mesmo como escravo, tanto escravo energético como escravo abraçal, porque esse era o plano, né, do Anu, Enki criou, sim, esse ser humano, com 2 hélices ativas e mais 10 hélices desativadas. E assim surge o Homo sapiens, tá? O início ali da criação genética desse ser. Então, assim, olha só, né? Que jogada. Ele criou, sim, ele fez a vontade do pai, só 2 hélices de DNA ativas, que serviria ali para quebra de proteínas, assim, as coisas básicas aqui da 3D. Mas internamente, né, ali dentro da genética desses seres, ainda existia mais 10 hélices. Só não estavam ativas, mas estavam ali, tá? Inclusive, esse momento que a gente está passando agora, da transição planetária, a gente volta, assim, todo o boom que está acontecendo, né, nos universos, todas as modificações que estão ocorrendo na gente, a gente está sentindo isso no dia a dia, para que essas outras 10 hélices fossem novamente reativadas, tá? E assim, voltando lá nos Homo sapiens. Então, quando eles criaram esses seres, eles queriam seres que servissem como escravos, tanto energéticos como para alimento dos arcontes, porque os arcontes eles se alimentam da densidade de energias densas, tá? Então, raiva, medo, todos os sentimentos assim servem de alimento para os arcontes. Então, serviria tanto de alimento energético, como também como escravos, porque iam trabalhar para eles, né, para esses deuses ali, esses deuses, entre aspas, né, porque se titulavam assim, e também serviriam para reverenciar eles. Então, aquilo que eles não conseguiram com a raça élfica, eles iam conseguir. Então, seria essas as questões que eles queriam desses seres. E deu certo, porque eles foram fazendo a cabeça, né, dos primeiros humanos. Os humanos começaram a reverenciar eles como deuses, né? E assim se passou durante um bom tempo, tá? Então, assim, lá no Velho Testamento, as pessoas, o ser humano passou a ver aquilo como verdade absoluta por conta de toda essa manipulação que foi surgindo ali, né? Onde botaram, né, esse ser que na verdade ele era só um ser como Javé, sendo que o Deus criador, o original, né, o Deus mesmo que existe, ele nem estava aqui, né? Ele nem tinha nada a ver com isso, né? Ok, vamos dar continuidade. Tá. Ok, aí eu comecei a falar sobre o cargo de Lúcifer e não terminei, né? Lúcifer, ele foi colocado como algo negativo, né? O cargo de Lúcifer foi colocado como algo negativo também por uma manipulação. Por quê? O ser que era detentor desse cargo de Lúcifer naquela época, ele exigiu que toda alma
todo fractal de alma, enfim, tivesse a oportunidade de evolução. E do jeito que os seres estavam, eles não teriam essa chance de evolução. Isso antes da criação lá da raça, a primeira raça terrestre adâmica, tá, gente? Eles não teriam chance de evolução. Vamos voltar um pouquinho mais, para ficar mais fácil de entendimento. É porque essa parte eu falo mais lá na live sobre a raça adâmica. Lá vai ter mais coisas detalhadas, mas eu vou resumir rapidão. Quando teve quando teve a guerra de Órion, foi necessária a criação de muitos clones, tá? E esses clones, para que dessem certo ali naquele intuito do que eles precisavam, foram criados clones com fractais de alma, tá? Esses fractais de alma tinham, né, fractais de almas maiores, enfim, então, e tal. E esses fractais de alma, eles precisavam ter a chance de evoluir, assim como qualquer alma que existe. Só que nessa época, como eram muitos clones, não sabia o que fazer com eles prenderam esses seres num sistema chamado sistema de castas, onde esses seres, eles viviam as suas vidas na Terra, né, em terras, enfim, não só nesse planeta, em outros também. Ao chegar ao final das suas vidas, toda a memória deles eram apagadas e com isso eles não tinham a chance de evoluir, porque eles acabavam sempre repetindo os mesmos erros, porque não existia nenhuma memória interna, nem externa, nem nada, de qual foi o erro que eles cometeram, o que eles podiam fazer diferente para poder ter essa chance de evoluir, né? E aí, quando esse ser que estava no cargo de Lúcifer entrou, ele baixou uma lei que era para todos responsáveis se virar ali e dar um jeito de criar condições para que esses clones pudessem evoluir. Aí foi daí que nasceu o projeto Terra e o projeto Adâmico aqui no nosso planeta. Então eles arrumaram ali um planeta que desse condição, que é Gaia, né, para esses seres. Esses seres estavam criando ali, né, esse projeto adâmico que ia dar certo, né, para comportar esses fractais de alma. E esse planeta ia passar a ser um planeta quarentena, porque todo mundo que precisasse reencarnar e passar por essa roda de Sansara, que agora não é mais a de castas, é a roda de Sansara, onde a gente evolui, mas a gente ainda tem lembranças, né? Como alma ali, a gente tem lembranças das nossas outras vidas, né? Então, por isso que se fala que o nosso planeta é um planeta quarentena, por causa disso. A gente podia evoluir aqui sem correr risco de contaminar outros planetas. Resumindo, é isso, né? E aí, né, Anu, na verdade Hélio, colocou essa informação totalmente diferente na Bíblia, informando que na verdade Lúcifer era um ser do mal que queria destruir todo mundo, tal, que ele ia contra Deus. Mas por que eles colocavam ele assim, contra Deus? Ele ia contra a ideia dos Anunnakis, porque os Anunnakis também eram contra essa reencarnação dentro da roda de Sansara. Eles não aceitavam isso. Eles queriam que esses fractais de alma, como clone, continuassem só reencarnando, sabe? Só reencarnando, sem nenhuma chance de evolução. Por isso que eles eram contra. Então eles colocaram Lúcifer ali como algo negativo também, né? Tá, vamos lá. Vamos ver onde que a gente continua. Então, existiu toda essa manipulação aí da história, tá, gente? Então, veio daí. E assim, quando se fala nessa briga que existia, não era só os Anunnakis, tá? Então, eram os Anunnakis, eram reptilianos, que existiam também, iam contra. Tinham também seres pleiadianos, sirianos, enfim, que também estavam contra ali, no meio dessa guerra toda. E tinha seres como Satã, que era um reptiliano, que existia lá que ele veio viver aqui na quarta dimensão, né, do nosso planeta. E também a Leviatã, Asmodeus, enfim, eram vários seres. Eu coloquei só os nomes de alguns aqui, tá? Mas eram vários. Então, assim, resumindo, foi essas manipulações que ocorreram no Velho Testamento. E assim, resumindo, tá? Tem muito mais coisa, mas tem muita informação, não vai dar pra gente destrinchar tudo. Mas resumindo, seria isso. Desde o início, teve muita manipulação de informações. Outra coisa, os Anunnakis, eles não queriam que
os seres existentes aqui nesse planeta descobrissem a força que existia dentro do sagrado feminino. Porque quem participou do início da criação da raça daqui foi sacerdotisas. Por exemplo, Anki, ele tinha a esposa dele, eu esqueci o nome dela, mas ela era uma sacerdotisa que também participou desse projeto. Muito poderosa, enfim, é a questão do sagrado feminino. E o nosso planeta, como ele é um planeta feminino, quem não sabe, Gaia é um planeta feminino, quando a gente se conecta com o nosso sagrado feminino, eu não estou falando só de mulheres, porque tanto homens como mulheres têm sagrado feminino, eu sempre gosto de reforçar isso. Então, quando a gente se conecta com o nosso sagrado feminino, a gente se conecta com Gaia. E aí a gente consegue cocriar todas as maravilhas, tudo aquilo que a gente deseja cocriar em nossas vidas. E os Anunnakis não queriam que a gente soubesse disso. Então eles tentaram de todas as formas destruir o sagrado feminino. Desde o início, colocando-se ali a culpa em Eva, né, dentro dessa historinha da Bíblia, até outras situações que vão acontecendo com o tempo. E assim, hoje, claro, a mulher acaba carregando mais essa culpa, né, a ancestralidade feminina, mas os homens também carregam, porque eles têm esse sagrado feminino dentro de si, eles tiveram suas vós, tiveram suas mães, né, tiveram suas tataravós, então é uma culpa que foi jogada em cima da mulher e do sagrado feminino que não é culpa dela, né, ela não fez nada. Então também tentaram destruir isso lá no Velho Testamento, na Bíblia, né. Ok, encerramos aqui o Velho Testamento, se alguém tiver alguma dúvida pode perguntar, tá? E agora vamos lá pro Novo Testamento, que lá também tem muita informação. No Novo Testamento a gente fala mais do que está rolando agora, no momento. Tá. O Novo Testamento, ele não foi escrito para as pessoas daquela época. Não era para o entendimento das pessoas que viveram naquela época, tá? Essa é uma das mensagens assim, mais fortes que a espiritualidade me trouxe. O Novo Testamento ele foi escrito para a gente, para o agora. Por isso que tem tantas informações lá que eram confusas, que eles não entendiam, né? Às vezes quando questionava Jesus, tal, alguma coisa que ele falava. Por quê? Porque ele não falava para aquela época, ele falava para hoje, para a gente. Para começar, as informações são essas. E assim, eu vou passar as informações aqui de acordo com o que eles vão passando, mas o Novo Testamento também eu não domino nada, não tenho nem ideia de, assim, direito assim, de onde fica cada coisa, mas eu vou ir citando algumas informações que eles mesmos me passaram aqui, tá, gente? Eu não domino o Novo Testamento, mas eles vão me passando o que precisa ser dito. E outra informação, né, assim, muito importante, é que a Bíblia que a gente tem hoje, ela já sofreu muitas modificações, né? Isso a gente já sabe, isso é fato. E a real ali que foi escrita lá na época, né, de Jesus, enfim, lá pelos apóstolos, ela ficou durante muito tempo escondida, né? E essas informações ficaram muito tempo escondidas, que são os textos gnósticos, que só foi encontrado. Eu ia falar sobre isso mais na frente, mas já estou atropelando aqui as informações. Deixa eu ver onde que foi encontrado. Ai, gente, eu tinha escrito num papel separado, na verdade. Cadê? Achei. Esses textos gnósticos, eles só foram encontrados lá no Alto Egito, num lugar chamado Nag Hammadi, em 1945, tá? Por um camponês chamado Mohammed Ali Saman. Eu acho que é assim o nome dele. Então, olha só, durante todo esse tempo, essas informações ficaram escondidas. Por quê? A espiritualidade, o universo muito sábio, sabia, né, que teria um momento certo que seria necessário que a gente tivesse acesso a isso. E se isso chegasse na mão de alguém antes desse momento certo, provavelmente essas informações iam se perder, iam ser destruídas. Não era interessante, né, para quem dominava ali na época, que todos tivessem acesso a essas informações, né? Então, por isso que durante um longo tempo essas informações ficaram muito escondidas, tá? E antigamente, quem tinha mais acesso a essas informações eram os cristãos, né, gnósticos,
que aí eles tinham acesso à filosofia grega, egípcia, textos e tudo mais. E os cristãos, né, ortodoxos, eles acabariam tendo que acreditar mais naquilo que era passado para eles, né, pelos superiores. Seria pela parte do governo ali dentro da Igreja Católica e tudo mais, tá? Olha só que curiosidade legal. Por exemplo, sobre a Igreja Católica, até 553 anos, depois de Cristo, a Igreja Católica, por exemplo, acreditava em reencarnação, né? Tinha essa informação da reencarnação. Aí o que mudou? Por um capricho da esposa ali do Justiniano, que era o governante na época, ela tinha muitos pecados nas costas, digamos, né? Ela tinha muito a dever ali, e ela resolveu, né, fez a cabeça do marido dela para que ele tirasse a informação da Bíblia, enfim, de que existisse a reencarnação, porque assim, quando ela morresse, ela não teria que voltar a reencarnar de novo para pagar pelos pecados, pelos erros dela. Olha só como que surgiu tudo isso. Então, para começo de conversa, até a Igreja Católica antes acreditava nessa questão da reencarnação, né? Durante muito tempo acreditou ali, até 553 depois de Cristo ela acreditou. Aí depois que mudou tudo. Então, olha como foi manipuladas as informações por aí, né? Sobre Jesus, eu acho que quem já leu a Bíblia aí, né, sabe que tem um pedaço ali da história da Bíblia que Jesus some, né? Ele some dos 12, eu acho que até os 32 ou 33 anos, não me lembro muito bem. Desaparece, não tem informação de Jesus em lugar nenhum na Bíblia. E aí fica aquela pergunta, o que aconteceu, né? Onde que foi parar? Onde que ele foi parar nesse período? E o que aconteceu? Aos 12 anos, ele saiu das terras dele ali, né, sozinho. Ele foi lá pro Tibete, ele fugiu entre aspas, ele fugiu de um noivado, porque aos 12 anos, os meninos naquela época eles tinham que noivar, né? Então ele fugiu ali pro Tibete. Nessa época, assim, Jesus, gente, ele também passou pelo despertar espiritual, tá? Ele também chegou aqui sem saber nada. Ele não estava ainda conectado com o eu superior dele. Então, ele não sabia quem ele era, não. Até essa idade. Então, a partir dos 12 anos que ele começou a entender que tinha alguma coisa. Que alguma coisa estava errada, que ele tinha que buscar conhecimento e tudo mais. E foi a partir daí que ele começa o despertar espiritual dele. Assim como a gente está passando agora. Então, ele vai para o Tibete. Ele fica lá dos 12 até os 28 anos com os monges transcendentais. Essas informações elas estão lá no Evangelho dos 12 Apóstolos, se vocês quiserem pesquisar, tá? E lá ele aprendeu como lidar com as energias. Então, poder de cura, né? Manipulação de energia, energética e tudo mais, ele aprendeu nessa época, tá? Nesse período que ele passou no Tibete. Depois desse período, ele vai para a Índia. Aí tudo assim, andando a pé, tá? Lá na Índia, também tem escrituras lá que falam sobre essa passagem de Jesus por lá. E lá ele aprendeu sobre reencarnação, sobre essas vidas que estão fora do planeta. Então, que não era só algo aqui, que tinha muitas coisas além, tá? Aí lá, e detalhe, no Tibete ele também aprende sobre cura com as mãos e tudo mais, tá, gente? E depois que ele sai da Índia, a última passagem dele é lá no Egito. E no Egito tem essas informações nos pergaminhos do Mar Morto, que tá lá na Cisjordânia, tá? Lá nessas informações tem, sabe? Fala sobre isso. Lá no Egito ele ficou durante quase 2 anos. E lá ele aprendeu sobre os mistérios de Thoth. Rapidinho, explicar quem que é Thoth. Thoth foi a reencarnação de Metatron. Digamos, mais ou menos um fractal, né, de Metatron que vem encarnar aqui no nosso planeta. E ele viveu no Egito, né? Ele era visto ali como um ser, né? Alguns até falavam que era Deus, um Deus, enfim, tal. E ele tinha todo o domínio sobre o universo, sobre essas informações, as leis universais e tudo mais.
e outras informações além. Para quem quer entender pelo menos um pouco, né, do que seria essas informações de Thoth, tem um livro chamado O Caibalion. Esse livro foi escrito pelos, eu acho que sacerdotes de Hermes Trismegistes. Ai, é difícil falar o nome dele. Enfim, Hermes viveu lá na Grécia, se eu não me engano. E ele escreveu, os discípulos dele escreveu esse livro. E lá fala sobre as 7 leis universais. Ele explica como que funciona. E sim, é o segredo do nosso universo mesmo, sabe? Quem tem domínio sobre essas informações, quem entende essas informações, entende tudo que acontece com a gente, né? Então, e Hermes, ele também foi uma reencarnação, só que em outro tempo, em outro momento, do mesmo ser que foi Thoth e do mesmo ser que foi Metatron. Enfim, ambos são a mesma pessoa, né? O mesmo fractal ali de Metatron. Ok, então Jesus foi para o Egito, ele aprendeu os segredos de Thoth, ele descobriu muitas coisas, ele entendeu como é que funcionava esse universo, teve todas as informações necessárias, e aí sim, ele pega e volta, né, Ai, a live travando. Aí ele volta para o momento que ele aparece lá na Bíblia novamente, como passe de mágica. Ele tá lá de novo, né, que é quando ele vai começar o ministério dele, né. Então, olha só, não é que Jesus chegou nasceu aqui nesse planeta, enfim, já sabendo tudo, o que ele ia ser, o que ele ia fazer da vida. Não, ele também passou por um despertar espiritual, ele também precisou buscar conhecimentos e ele também precisou fazer um trajeto muito grande na vida dele, até o momento dele estar pronto e começar o ministério dele, né? Então, né, a gente precisa dessas informações porque Jesus também é uma parte importante aí da transição. E transição planetária também é acesso aos conhecimentos, né? É aquela frase assim que, gente, é uma das frases mais importantes que já existiu até hoje. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é fato, sabe? A gente sabendo, a gente tendo acesso às informações, ninguém mais leva a gente na conversa, a gente sabe o poder que nós temos, quem somos, né, as nossas origens, quando a gente tem um acesso a essa informação. Então, vamos lá. Tá, a Bíblia, como foi falado antes, teve muitas coisas que foi modificada, né? Lá nos textos gnósticos é mais fácil de encontrar as informações da forma correta, mas falando agora do Novo Testamento, né? Tem muitas informações ali do que Jesus disse mesmo que está desfocado, está faltando palavras e tudo mais. Por exemplo, naquela parte lá que ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai se não for por mim. Na verdade, aquela frase está totalmente desfocada, sabe? O correto é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão pelo eu sou. Quem é esse eu sou? Eu sou é o nosso eu superior. Nós somos parte de uma alma maior, né? Somos fractais encarnados aqui. Então, toda vez que a gente se conecta com esse eu sou, toda vez que a gente tem acesso a gente consegue essa conexão com esse eu sou maior, a gente está conectando lá com o nosso eu superior, a gente se aproxima mais ainda da fonte criadora, entende? Porque somos fractais de uma alma maior. Então, essa frase dele é a forma que a gente consegue de se conectar com o universo, se conectar com as informações que a gente necessita para a nossa evolução. Para que a gente consiga voltar para a fonte criadora, para que a gente consiga ter novamente contato com o nosso Criador, né? Então, foi desvirtuada já essa informação na Bíblia, e não só essa, tem outras informações também, que eu nem vou conseguir falar tudo aqui, que é muita coisa. Tá, eu vou passar bem por cima mesmo. Então, por exemplo, como falado antes, né? Quando Jesus passa a ter todos esses conhecimentos, ele volta a se conectar também com o seu eu superior, tá?
E quando ele faz essa conexão, aí sim, vem um boom de informações, que é exatamente isso que acontece. Quando a gente consegue se conectar com o nosso eu superior, vem uma enxurrada de informações, sabe? Você fica assim, uau, então era isso o tempo todo, sabe? Você já não se sente mais perdido aqui nesse universo. Essa conexão é tão forte, é tão potente, que você sente tudo à sua volta, você entende tudo que acontece, é muito louco, é como se tirasse um óculos da sua frente ali e você consegue ver tudo como realmente é. É sobre isso que ele fala. Outra informação que foi confusa ali da Bíblia, a gente tá falando do conhecimento também, tá? Porque é necessário, só que eu vou passar bem por cima, porque ainda tem que falar sobre a parte da transição, e eu tô com medo de não dar tempo, porque ainda tem muita coisa aqui pra falar. Lá na Bíblia, nessa versão que a gente conhece, Maria Madalena é chamada de prostituta, enfim, que ele salvou ela e tal. Mas na realidade, Maria Madalena nunca foi prostituta, sabe? Ela era filha de pais ricos, na verdade. Ela resolveu deixar a família dela para seguir Jesus. Essa é a verdade. E mais verdade ainda é que um é chama gêmea do outro, né? Ela é o polo masculino e ele é o polo feminino. Sobre essa questão de polos, tem mais informações lá no canal no YouTube também, sobre polo feminino, polo masculino. Eu não vou entrar aqui, porque senão vai ficar muito longa, e a live já tô com medo de agora cancelar, ou cancelar não, né? Bater mais de 1 hora, tá? Então, assim, ela era um polo dele, era a chama gêmea dele encarnada, e eles passaram a viver juntos. Até nos textos gnósticos fala em alguns momentos que os apóstolos tinham ciúme dela, porque ela estava sempre próxima dele e tudo mais, né? Os dois ficavam juntos, aquela coisa toda. Então cai por terra a informação de que ela era uma prostituta. Para começar, nem prostituta ela era. Mais uma das informações que estão nos textos gnósticos, que é diferente do que está na Bíblia, tá? Vamos lá. Tá, lá tem um pedaço lá da Bíblia que se confirma a questão da reencarnação. E, gente, reencarnação não é só uma ideia, uma ideologia da doutrina espírita, não, tá? Tem várias religiões que acreditam em reencarnação, não é exclusividade só de uma religião, e a nossa história está dentro da reencarnação, sim, porque nós viemos a roda de Sansara e tudo mais. Então, é parte das nossas vidas a reencarnação, tá? Então, tem uma parte lá da Bíblia que ele está conversando com Nicodemos, aí ele explica para Nicodemos que ele ia precisar nascer de novo, né, nem lembro muito bem, não sei muito bem os detalhes, mas ele precisa nascer de novo. Aí o Nicodemos fica sem entender nada, mas como assim eu vou nascer de novo? Vou ter que me enfiar de novo na barriga da minha mãe? Tá vendo? Quando ele tá falando desse trecho pro Nicodemos, na verdade ele tá falando pro futuro, porque eles ali, no entendimento deles, não era o momento deles saberem dessas informações, eles não iam conseguir entender isso. Mas a nossa geração consegue entender quando ele fala disso, dessa necessidade de nascer de novo. Por quê? Porque tem situações que a gente não consegue resolver numa vida, aí a gente reencarna novamente para resolver na próxima, para conseguir a nossa evolução, né? E esse nascer de novo também a gente pode descrever quando a gente vai para os outros planos, né? Quando se encerra nossa estadia aqui, digamos, né? Nosso plano de alma aqui nesse planeta, a gente morre, então vai lá pro plano superior, né? Para um outro plano, para se preparar ou para reencarnar de novo, ou para fazer outras tarefas, enfim. Aí também é dito como nascer de novo, né? Então, um trecho da Bíblia que estão falando exatamente disso, sobre reencarnação. E nem sempre todo mundo notou esse pedaço, né? E esse nascer de novo sempre com foco da evolução, tá? Da gente conseguir base suficiente para ir evoluindo até chegar ao Criador. Tá, vamos lá. Tem um outro trecho da Bíblia, lá em Atos, no versículo 16, que ele fala assim, sobre as pessoas, filhos e filhas, jovens e velhos, terem sonhos, terem visões,
que vai acontecer, ver coisas. Tem essa parte lá na Bíblia. O que ele quer dizer ali? Na verdade, eu acho que esse pedaço que ele fala é o Simão, né? O Pedro, não sei muito bem. Sobre esse. É lá no versículo 19 também. Vai acontecer coisas, aí até fala assim, né? Coisas em cima do céu e embaixo na terra, né? Qual que é o significado dessa palavra? Abertura de mediunidade. Já tem um bom tempo que a espiritualidade está batendo nessa tecla, na verdade, desde lá de 2021, né, 2022, desde o início também lá dos conteúdos do canal, que eles estão falando isso. Vai chegar um tempo que todas as pessoas vão abrir mediunidade em um ou mais graus, sabe? Pelo menos uma coisa as pessoas vão ter dessa mediunidade. Por quê? Porque elas estão tendo a liberação das outras 10 hélices de DNA. O primeiro ser adâmico com 12 hélices de DNA ativas, né, aquele primeiro casal adâmico, eles tinham essa mediunidade, eles tinham esse intermédio entre o plano espiritual e o plano físico, eles acessavam, eles tinham informações telepáticas. Então, assim, a gente está voltando a ter tudo isso, né? Esses poderes, entre aspas. Então, todas essas informações estão voltando para a gente. Então, vai chegar, ele fala aqui nesse trecho da Bíblia, exatamente isso, porque ia chegar um tempo que as pessoas iam ter acesso a esses sonhos, a essas clarividências e tudo mais. Tudo isso é mediunidade se abrindo, tá? E também, quando ele fala disso, ele está falando da questão das modificações ocorrendo em Gaia, porque Gaia também está sendo transformada, né? A transição planetária é também do planeta, claro, né? E por conta disso, ela também vai passando por situações. Então, quando se fala dessas modificações na Terra, são os fenômenos naturais que estão ocorrendo, as modificações, os polos se invertendo, tudo isso faz parte, né? Desse momento aí, sabe? Então, é outro trecho da Bíblia que se fala exatamente do que está acontecendo agora, né? As coisas que estão acontecendo agora. Vamos lá. E tudo isso que está acontecendo também no planeta, assim como está acontecendo em nossas vidas, de encerramento de ciclo e tudo mais, no planeta também é para a limpeza geral que precisa ser feita, para que esse planeta esteja pronto para o novo início que vai ocorrer nas nossas vidas, né? É esse o plano, sabe? Que seja limpo tudo que precisa ser limpo, seja modificado tudo que precisa ser modificado, para que o planeta seja esse novo planeta que todos nós esperamos, tá? E assim, agora lá em Apocalipse, né? Porque várias vezes se fala Apocalipse, destruição, fim dos mundos, não sei o que, não sei o que. Gente, Apocalipse não é a destruição. Se vocês forem buscar o significado da palavra, é revelações, verdades vindo à tona. Em qual momento a gente tá? O que está acontecendo no mundo? E no nosso mundo também individual. Todo dia a gente está tendo informações novas, sabe? Todo dia tem coisas acontecendo aí. Ai, peraí que já deu piti aqui na live. Já deu 1 hora. Sempre quando dá 1 hora ele fica pedindo pra mim liberar o negócio aqui. Peraí, viu, gente? Rapidão. Ai. Pronto. Vou correr aqui porque já tá no fim, né? Deu 1 hora, já é ruim continuar com a live muito tempo assim. Tá, então vamos lá. Onde que a gente parou, né? Então tá. O Apocalipse, ele é isso. Ele é revelações. Então é a gente ter acesso às informações que a gente não tinha acesso antes. Olha quantas coisas da ciência que tá vindo à tona agora. Quantas coisas estão acontecendo que a gente não tinha nem ideia que poderia acontecer. Isso aqui que eu tô conversando com vocês agora, sabe? Essas verdades sobre a Bíblia, informações da Bíblia, tudo isso é o Apocalipse que se fala lá na Bíblia, né? Ou nas nossas vidas individuais, né? Outro dia eu tava conversando lá no grupo no WhatsApp, ia vir muita informação de traição, de coisas, a gente descobrindo coisas nas nossas vidas, né? Por quê? Para poder finalizar o que não serve mais para ir para uma nova fase. Então, tudo isso tá ali dentro, sabe? Tá, vamos lá. Lá em Mateus 24,
no versículo 6, se fala de rumores de uma guerra. Olha só. Só que lá ele fala assim, que não é para ninguém se assustar, porque aquilo não é o fim, né? O que aconteceu há pouco tempo, assim, acho que não tem nem um mês, que do nada deu um boom falando que ia ter guerra, que ia ter coisas nucleares, não sei o quê. Aí, de repente, do nada acabou, do nada desapareceu. É sobre isso, sabe, que ele fala aqui em Mateus. Sabe, iam ter situações que iam ser criadas que eram para poder as pessoas entenderem que era a destruição do planeta, que ia acabar com tudo. Mas a espiritualidade e o universo não ia deixar acontecer. E foi exatamente isso. Não estou dizendo que não teve ninguém ali que teve vontade de apertar o botãozinho lá para poder ativar uma bomba nuclear. Pode até ter tido, sim. Só que a espiritualidade entrou no meio e impediu. Não deixou que acontecesse, né? Então é sobre isso que ele fala lá nesse versículo de Mateus 24. Outra coisa. Quer ver? Eu acabei de falar já esse pedaço, eu me antecipei aqui. Fala também, lá em Mateus, né, que muitos vão se trair, né? Uns vão trair aos outros e muitos vão se odiar. E agora, né, lá no versículo 10 que fala essa parte. Quantas traições estão vindo à tona, sabe? Umas paradas assim bem loucas, sabe? Que muitas vezes fica escondido e tal, aí do nada aparece até na TV, no jornal, na internet, questões de traição. É exatamente isso que eles falavam nessa época. Por isso que eu falo assim, por isso que a espiritualidade fala, na verdade, reforça tanto nisso. A Bíblia ela não foi escrita para aquela época, foi escrita pra gente, para hoje. E assim, vai acontecer muita coisa, porque né, nessa parte aqui de Mateus fala muitas informações. Só que assim, não é pra gente se preocupar, porque ninguém vai passar pelo que não precisa passar, gente. Isso é fato. Olha só o que aconteceu há pouco tempo com aquele avião. Morreu todo mundo no avião e só um escapou, né? Então, sabe, você pode estar num momento que for, num negócio ali, sabe, maior loucura. Você não vê salvação, mas acontece um milagre e você se salva. Por quê? Porque ninguém vai passar pelo que não precisa passar. Então, se vai acontecer alguma coisa, a gente pode ficar despreocupado. Não precisa correr para as montanhas, nem nada do tipo, não. Porque ninguém vai passar pelo que não precisa. E se a gente precisar passar também, a gente pode estar lá nas montanhas, achando que está no lugar mais alto, que nada vai acontecer com a gente. Se tiver de acontecer, vai acontecer, né? Então, é sobre isso que fala. Então, assim, tem muita coisa ainda para acontecer, né? A gente não sabe até quando que vai rolar essas coisas aqui dentro da Matrix, mas a gente precisa lembrar sempre desse detalhe, né? Que ninguém vai passar pelo que não precisa. E tudo isso que está acontecendo é para chegar na fase final. Que aí, qual que é essa fase final? Apocalipse 21 e 22. Lá em Apocalipse 21 e 22 se fala, né? De um momento assim de perfeição, até eu acho que os evangélicos, não sei, até falam que é o momento de voltar, né, o paraíso e tudo mais, onde tudo vai ser perfeito, rio azul, aquela coisa toda. Tem muita simbologia, tá, gente? Mas o que eles querem trazer com essa simbologia? É que a partir do momento que a gente passar por todos os processos que a gente precisa passar, a partir do momento que a gente conseguir ativar as nossas 12 hélices de DNA, e a partir do momento que vai chegar as crianças aí da nova era, né? Já tá chegando, na verdade. Essas crianças, elas vêm para transformar o nosso planeta, para trabalhar lá na base, lá do início. Então, elas vão trazer muitas novidades, vai ter muita coisa acontecendo. Nós, como pais, precisamos estar preparados para essas crianças. E essas crianças são a nova era, né? E a partir do momento que elas conseguirem fazer essas modificações que precisam ser feitas, o nosso planeta vai ser reconstruído, né? Aos poucos as coisas vão voltar para o eixo, até chegar nesse paraíso que é dito aqui no final do Apocalipse 21 e 22. Vai levar muito tempo? Vai! Assim, provavelmente a gente não vai ver nessa reencarnação, talvez na próxima. Vai ser nossos filhos, nossos netos que vão participar desse paraíso, né? Mas a gente precisa começar isso agora,
tá nas nossas mãos, porque a gente é a base para essas crianças que estão chegando. Então, ter acesso a todas essas informações é essa necessidade para esses pequenininhos que estão vindo aí, que vão fazer a diferença, né? Então, deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa. Então, esse paraíso, quando se fala desse paraíso, estamos falando disso, né? De toda essa mudança, né? Toda essa lavação de roupa suja que tá rolando, a modificação do nosso planeta, os polos e tudo mais que está sendo modificado, está sendo transicionado aí, para chegar nesse momento que vai estar limpo, tanto de poluição, de todas as coisas que essas crianças vão trazer de novidades para poder ajudar o nosso planeta. E aí sim, a gente vai estar com o planeta ok nessa nova fase, né? Que aí sim vai ser esse Apocalipse 21 e 22 que se fala. Então é isso, sabe? Essas crianças que vão vir, né, escrever essa nova história já num planeta 5D, já com as coisas se acontecendo, já com hélices de DNA ativas, então já conectadas com a fonte, já com o seu eu superior, né, com essa mediunidade aberta para poder conseguir entender as informações. Então é isso. Sabe? É isso, é chegar nesse ponto que é ali o final da Bíblia, quando se fala, né? Então, acredito que essas informações, não esqueci de nada. Claro que tá nas nossas mãos, sim. Às vezes a gente pensa assim, já que o negócio vai ser lá pra frente, então tanto faz, não vou, né, não vai fazer diferença nenhuma. Totalmente o contrário, tá? Nós somos a base dessas crianças que estão chegando. O que a gente está fazendo aqui agora faz toda a diferença no que vai ser a nova Terra, esse planeta regenerado. Então, tá nas nossas mãos, sim. A gente precisa fazer o nosso trabalho interno, a gente precisa resolver o que a gente precisa resolver na gente para servir de base para esses pequenininhos, tá? É isso, muito obrigada quem ficou até o final. Muito obrigada pelos presentes, pela companhia, pelas curtidas. E se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Gente, mais uma vez lembrando, as outras lives que já rolou e a playlist sobre a transição planetária vai estar lá no canal do YouTube. Já até liberei um vídeo hoje lá sobre isso, que foi sobre a raça adâmica. Logo esse daqui também vai para lá. Lá também tem outras informações sobre isso tudo que está acontecendo. E também informações de como ativar o eu superior, né? Sobre chamatrina e tudo mais. E as lives aqui a gente continua toda segunda e toda quarta-feira, tá? Bem, cada dia, assim, eu acabo sabendo um dia antes ou no dia qual que vai ser o assunto. Não sei se o próximo vai ser o próximo capítulo da transição planetária, eu ainda não tenho as informações direitinho. Ou se vai ser outros assuntos, porque tem outros assuntos também para serem conversados. Mas é isso, sabe? A gente vai se vendo lá no canal do YouTube, vai se vendo aqui também. Até a próxima live. Quem quiser também bater mais papo, tem o grupo lá no WhatsApp. O link tá lá no YouTube também, tá? E para poder entrar no canal do YouTube, tem um link aqui na bio do TikTok. E é isso, gente. Até a próxima live. Muito obrigada por vocês ficarem comigo até o final. Tchau, tchau. Deixa eu só ver se alguém... Não. É só isso mesmo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Obrigadão.